Olá pessoal, paz do Senhor, a paz do Senhor para todos vocês, que o Senhor reine em sua vida, que o Senhor esteja reinando agora na sua casa, na sua família. É oração e o desejo que eu faço agora para a sua vida. Amém? Nós estamos começando aqui uma live hoje, quarta-feira, um dia que nós temos uma reunião em nossa comunidade, mas devido a essa pandemia, devido a todo esse afastamento, esse distanciamento, nós estamos fazendo essa live nos dias que nós programamos. Nós estamos fazendo essas lives nos dias de quarta, sábado e domingo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Estou esperando aí nossos irmãos chegarem, né? Miyuki está acessando aqui, Deus abençoe. Um irmão lá que trabalha no Japão. Nós queremos compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, que Deus tem falado muito na minha vida. Às vezes nós compartilhamos uma palavra e achamos que aquela palavra é só aquele momento. Achamos que ouvimos de Deus uma palavra e às vezes nós falamos, Deus está falando conosco, é só isso. E eu creio que Deus quer continuar falando conosco acerca de muitas coisas. Então, nesse aspecto, eu quero continuar falando com vocês algo que Deus tem falado comigo nesses dias, principalmente nesses dias que a gente estava pensando sobre luz e trevas. Deus tem compartilhado, falado conosco sobre isso, e eu quero trocar com vocês aqui algumas palavras, né? Nesse momento de compartilhamento, de bênção. Então, estou aguardando só vocês entrarem aqui para a gente começar a compartilhar e agradecer a Deus. Um abraço. Obrigado por entrar aqui na nossa live. Obrigado. Eu quero convidar você para entrar na minha casa. Hoje nós não estamos lá da comunidade, estamos aqui de casa. E eu quero agradecer que você está aí nos ouvindo. E Deus tem falado uma palavra no meu coração, quero dividir com você. E eu sei que quando Deus dá uma palavra para a gente, quando a gente divide, é bênção. E muitas vezes nós recebemos palavras e a gente traz uma outra e outra, mas eu quero ficar num foco que Deus compartilhou e tem falado no meu coração. E eu quero dividir isso com vocês nesse instante, né? Com toda a igreja, com todos os irmãos, que o Senhor possa tocar aí mesmo no seu coração, abençoar sua vida, tocar sua família. É o desejo que eu tenho, é minha oração, que o Senhor faça uma obra na sua vida, uma obra maravilhosa. Nós precisamos tanto de Deus, tanto, não há quem não precise de Deus, mas nesse momento em específico, é um momento delicado, muita confusão, muita tristeza, muitas doenças, pandemia, crises, violências, perseguições, e nós vemos um cenário até econômico e político bastante perturbador. Nós precisamos orar juntos, para que Deus manifeste sua misericórdia e graça, e abençoe e transforme toda essa dificuldade, não é verdade? Então, que bom ter você com a gente, e eu quero agradecer aí os irmãos que estão entrando aqui na nossa página, nessa transmissão. Quero pedir que Deus abençoe sua vida, e talvez você esteja pensando que palavras que nós poderíamos estar compartilhando, né? Tantas palavras que Deus tem falado para mim, tem falado para você, nós estamos ouvindo muitas coisas, mas eu compartilhei recentemente uma palavra sobre luz. Jesus estava falando, eu sou a luz do mundo, e eu queria continuar sobre isso. Talvez quando a gente fica compartilhando uma palavra, eu estava falando com meu filho essa semana,
e, e numa viagem com ele, e ele me disse algo interessante. Ele falou que às vezes o pastor tem uma palavra na igreja, e aquela palavra, ele faz uma série de palavras, né? Não sei, essa não é a minha intenção, se Deus assim permitir. Mas é uma palavra que depois a equipe de louvor, alguns irmãos que têm aquele chamado de compor músicas e fazer, eles começam a mover, e a igreja tem uma palavra, a igreja tem um foco, a igreja tem, o povo tem uma direção. E eu quero chamar você para essa direção, quero te convidar para a gente entrar nessa direção do que Deus tem falado no meu coração, e eu sei que se Deus está falando no meu coração, é para o seu coração. Deus, quando fala algo para Moisés, é para que ele transmitisse para seu povo. Né? Eu sei, eu não sou Moisés, Deus me colocou um líder aqui nessa comunidade, mas uma figura, eu estou falando de uma figura. Quando Deus está falando algo para o seu líder, para o seu pastor, para o seu, aquele irmão que discipula você, que tem uma palavra de Deus, que está mais perto do Senhor, ele tem mais informação, ele está mais perto, as coisas são mais claras. Né? Há um momento de Deus falar com Josué, nós estamos aqui falando da Bíblia, mas há um momento que nós temos que entender que Deus conserva o chamado para Moisés, para o seu líder. Então eu quero só compartilhar isso, dizer que o que Deus está falando para mim como líder dessa comunidade, eu quero transmitir para você, porque pode ser uma verdade, pode ser uma palavra poderosa de transformação, e pode ser algo que Deus está querendo trazer para mudar nossas vidas. Né? Diante de toda essa situação de notícias, todas as notícias não são muito favoráveis, mas a gente percebe que diante dessas notícias, nós estamos, às vezes, ficando com medo, ficando com algumas coisas que a gente não poderia ter, não ser abalado. Né? Muita informação. E nós não sabemos a origem dessa formação. Mas eu quero te dar uma informação positiva, quero te dar uma formação de Deus. E quando Deus está conosco, nós vamos ficar seguros. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nessa confiança, nessa informação, eu quero chamar você para a gente conversar um pouquinho sobre luz e trevas. Quero falar sobre luz e trevas. Talvez a gente está ouvindo, você que está passando aqui pelo Face, está me ouvindo falar, eu quero falar sobre luz e trevas, eu quero falar sobre coisas que estão atingindo você, sua casa, sua família. Não há uma pessoa no mundo que não esteja sendo atingido pelo efeito da luz ou ausência dela. Quando eu falo de trevas, eu estou falando de ausência da luz. E nesse conceito de ausência da luz, eu posso dizer para você que a ausência de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quando a gente está vivendo em trevas, e eu quero falar um pouquinho sobre essa definição de trevas, porque quando a gente fala de luz, nós entendemos que luz é uma coisa que emite luz, né? Como estrela, como sol, como lâmpada. Você está me vendo porque tem luz, tem energia, que brilha. Mas o que eu estou falando, se eu fosse falar em uma forma que Jesus está querendo dizer? Metáfora, se eu fosse falar em cima de uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, que Jesus está falando sobre luz. Então, de uma forma da analogia de Jesus, luz significa verdade. Né? Quando eu falo de luz, ele está falando de uma metáfora dizendo de si mesmo, fala de Deus, porque Deus é luz. Nele não há trevas. E eu quero trazer uma ideia mais clara para você do que é luz. Então, nesse conceito de luz e de trevas, eu quero dizer que a gente pode, muitas vezes, não estar definindo a luz que Deus está querendo trazer para nós. A gente pode estar vivendo sem luz. Então, luz é algo que brilha, algo que tem verdade, está falando de Deus, está falando de dia, de coisas claras, mas também fala de verdade. É uma metáfora sobre viver na verdade. E quando eu falo viver na verdade, o que significa viver na verdade? Viver em Jesus, porque Ele é a verdade. Viver no Espírito dele. Quando eu falo viver em Jesus, é viver no Espírito dele. Quando eu vivo em Jesus, na pessoa de Jesus,
Olha que é um conjunto que eu estou ligado a ele, eu não posso me desvencilhar. Então, como uma pessoa que tem um casamento, eles estão juntos, você quando percebe isso, que eles estão ligados, têm compromissos. E quando você vê um, vê o outro, eles moram no mesmo lugar. Então, na figura da verdade de Jesus, nós vivemos no mesmo lugar. Mas também luz significa transparência, sinceridade. Significa pessoas que estão abertas, coisas que não existem coisas ocultas. Então, nesse ponto, eu defini um pouquinho para vocês sobre luz, do ponto de vista geral, porque eu quero trabalhar com vocês e pensar um pouquinho em Efésios, capítulo 8, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, que você tem na sua casa, e ler comigo. Eu vou discorrer sobre Efésios 5, 8 a 14. Você vai ver coisas extraordinárias que Deus está colocando aí para nós. Coisas vivas, coisas extraordinárias que são bênçãos. Eu quero definir sobre luz e trevas. É um momento que Deus tem falado muito no meu coração. Quero compartilhar com a igreja, porque nós vamos viver nessa dimensão que o Senhor tem colocado para mim e para você. Eu defini luz, uma forma clara do sentido da palavra, e uma metáfora que Deus e Jesus está falando, de acordo com o versículo 5 que eu quero ler para vocês, que diz assim: pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Olha que diz Efésios, é um livro, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma autoridade no Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento foi escrito por ele, e aqui ele defende aqui uma verdade, que nós andávamos em trevas, agora nós andamos na luz por causa do Senhor. Sois luz no Senhor, diz o texto, você é uma luz. Eu quero definir um pouquinho sobre luz, porque eu vou definir você. Como você deve ser. Então, luz, você tem que ser essa luz, a verdade. E quando ele fala antes, outrora, não agora, antigamente, nós éramos trevas. E quando eu falo de trevas aqui, não estou falando em pecado. Não estou falando pecado assim no sentido de alguém dizer que eu não matei, eu não roubei, como é que eu andava em trevas? Não é nesse sentido de matar, roubar, destruir. Tem muita gente boa, íntegra. Tem muita gente séria, mas estavam em trevas. Eu quero dizer que trevas é a ausência de Jesus. Trevas não é ausência de obras boas. Trevas não é ausência de coisas boas que uma pessoa realiza. Trevas é a ausência de Jesus. Tem muita gente realizando boas obras, mas estão em trevas. Porque Jesus diz, eu sou, Ele é a luz do mundo. Então, nessa palavra, eu quero fazer uma exposição da palavra bíblica, não quero trazer nenhuma doutrina da nossa comunidade, o que eu acho, o que eu penso, nada disso. Meu compromisso é falar o que a Bíblia diz, o que está escrito, mas de uma forma clara, sem variantes, sem colocarmos ali nosso tempero. Nós temos que ser honestos, temos que ser claros na palavra de Deus. Então, quando ele diz que vocês eram trevas, né, algumas pessoas se ofendem, não é para isso, mas é para dizer que a gente estava sem Jesus. Agora nós estamos vindo para Jesus. Aí nós não vamos mais andar em trevas, amém? Então, muitas pessoas podem achar que não faz coisa errada, eu não tenho nenhum pecado, nenhuma coisa muito pesada, nunca matei, nunca roubei, ou não tenho vício, e você define isso como andar na luz. Desculpa eu dizer algo para você biblicamente, isso não é andar na luz. Você precisa vir para Cristo. Muito bom. Você é uma pessoa íntegra quando você não tem e não pratica essas falhas, essas coisas que são erradas, essas mentiras, essas coisas que o Senhor define o que para nós. Mas você precisa de Jesus. Você já tem um bom começo, você tem um bom procedimento. Mas luz não são nossas obras.
Luz não são obras boas. Luz é Cristo em nossas vidas. E nossas obras vão ser melhores. Se você já pratica boas obras, não conhecendo, não vivendo com Cristo, que bênção quando Ele estiver na sua vida. Como você poderá fazer? Então, quando ele diz que antigamente vocês estavam em trevas, e eu quero definir trevas, que a gente sabe que trevas é escuridão, não, ausência de luz, e aí a gente cai, se machuca, não enxerga, você não consegue andar, dirigir. Imagine você dirigir com um carro, com um veículo, à noite, sem luz, no lugar todo, você vai sofrer um acidente. Mas eu quero falar no sentido claro, porque quando o apóstolo Paulo fala disso, e Jesus também fala sobre luz e trevas, ele está falando de uma metáfora. Ele está falando que trevas é a ignorância a respeito das coisas divinas. Ignorância é desconhecimento, eu ignoro. Né? Às vezes a ignorância é uma escolha. Eu fiz uma opção, escolher ignorar Jesus. Ignorar viver na luz. Então isso é uma escuridão, isso é trevas. Então escuridão significa quando uma pessoa ela não tem nenhum desejo de andar com Jesus, ela ignora o respeito das coisas divinas, dos deveres que Deus manda, os mandamentos do Senhor. Ela ignora as coisas, vive sem piedade, vive de uma maneira errada. Né? Isso é uma definição trevas, é verdade. Né? E significa pessoas que estão fazendo coisas erradas, praticando mentira, engano, corrupção. A gente está vendo isso nos governos, a gente está vendo isso em toda hora na mídia. Né? Mas nós também podemos fazer isso. Nós também fazemos coisas erradas. Quando você quer levar vantagem, cortar uma fila, quando você quer passar na frente de alguém, ou não devolve um troco errado, você humilha alguém, você não tem respeito, você não pratica coisas boas. É uma metáfora de escuridão. Quando você despreza a sua comunidade, despreza seu irmão, as pessoas, vidas, você quer pensar só em si, é uma metáfora de trevas. Né? Pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. Então ela tem um comportamento totalmente errado e a realidade a governa. Então, essas escuridões, essa escuridão, estas trevas, ela é a ausência de Jesus e do ensino, do comportamento de Jesus. Então essas são aquelas trevas mais densas. Mas tudo é trevas quando Jesus não está presente, porque Jesus muda o nosso coração. Ele vai mudar, vai transformar uma pessoa egoísta em uma pessoa altruísta, que pensa nos outros. Então, Efésios capítulo 5, 8 diz isso. Outrora vocês eram trevas, ignoravam a realidade divina, mas agora vocês são luz. Luz no Senhor. Que lindo Deus falar isso para você. Não é uma mentira, não é um vizinho que está falando, é o Senhor que está falando. Você pode sim ser luz. Quero definir um pouquinho sobre isso com vocês nesses capítulos, para deixar mais claro. Essa ministração da palavra, essa exposição da palavra para você é importante. Por isso, é importante que você leia, pegue a Bíblia, veja se eu estou falando corretamente. Quando alguém fala das coisas de Deus, das coisas religiosas, coisas cristãs, a gente precisa conferir. É como um remédio. Alguém manda você tomar um remédio, você vai conferir a bula para ver se é aquilo. Você tem que fazer isso. Lá no livro de Tessalonicenses, Paulo chama os bereanos de excelentes, porque eles verificavam se aquilo que estava sendo ensinado era verdade. Nós precisamos entrar em nossas comunidades, ouvir a palavra de Deus. Precisamos tirar nosso boné, nosso chapéu, mas nossa cabeça tem que permanecer. Não podemos tirar a cabeça. Precisamos pensar. Quero que você pense se você está na luz ou se você está nas trevas. Quero te convidar. Você que pode dizer, eu não tenho certeza. É um indício que a luz não está em você. Porque Jesus é fé. Mas você pode ser uma boa pessoa. Está tentando fazer o máximo. Porque você tem uma vontade de fazer. Mas luz é ter Jesus no coração. Não só boas obras. Deixa eu te dizer algo mais sobre isso. Esse texto que lemos em Efésios capítulo 5.
capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 14, ele está falando claramente que antigamente todos nós vivíamos nas trevas. Todos nós, na escuridão. Mas agora, quem pertence ao Senhor? Então ele diz que vós sois da luz. Quem pertence ao Senhor? Você que eu pertenço ao Senhor, eu quero ser cristão. Nós nos denominamos cristão, né? Independente cristão, qualquer seja a sua religião cristã, denominação, você é um cristão. Mas ele está falando, se nós pertencemos ao Senhor, estamos na luz. Estar na luz, estar num lugar claro, você tem uma iluminação na sua vida, de fé, de conduta, de caráter, nesse caminhar. Lembre que eu disse sobre luz, Jesus estava falando metaforicamente, era uma metáfora. Mas ele estava falando para andar certo. Andar na luz é alguém que anda certo, anda com ele. E andar nas trevas é alguém que anda errado, alguém que anda sem ele. Ele é o nosso guia. Neste mundo de trevas, eu e você precisamos ter um guia. Quero convidar você que só conhece Jesus de longe, para conhecê-lo de perto. E deixa ele te guiar. Eu preciso dele. Muitas vezes eu vou fazer algo e ele fala, não, Nivaldo, não é assim. Ele fala no meu coração, eu não me sinto bem quando estou fazendo coisas erradas. Ele me corrige. O Espírito Santo me corrige. O Espírito de Cristo, quando eu falo Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é de Jesus. Então, antigamente nós andávamos na escuridão, nas trevas, mas agora nós pertencemos ao Senhor e você está na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Essa é a grande ordem. Aqui é um imperativo, uma ordem. Vivam como pessoas que pertencem à luz, diz o texto. Se eu estou na luz, eu vou viver como pessoas que estão na luz. E aí eu pergunto, como estamos vivendo? Porque o mundo é um padrão para nós, o mundo é um modelo para a gente ter a vantagem, para mentir, para receber algo que não é devido. Ah, mas se eu fizer a coisa certa, eu não recebo. Vamos ser honestos, vamos andar na luz, vamos fazer as coisas certas. Porque nós vamos ser abençoados e providos pelo Senhor. Então, quero ainda discorrer sobre o versículo 9 com você. Né? Eu falei sobre o versículo 8, embora antigamente, numa versículo 8, numa versão, diz que antigamente nós andávamos nas trevas. E essa ideia de andar nas trevas, eu vou voltar um pouquinho para o versículo 8, significa, como que andar nas trevas? Como que andar nas trevas? Não estou falando de atitude simplesmente, eu estou falando de coração. Então, antigamente, o nosso coração, o seu coração, o meu coração estava cheio de escuridão. Isso é andar nas trevas, quando o coração tem escuridão. Agora, está cheio de luz. Quem vem ao Senhor está cheio de luz. Tem verdade, tem claridade. Eles vivem como filho da luz. Uma característica interessante é que na escuridão a gente tem medo. Medo é uma característica da escuridão. E Deus está falando tanto comigo nesse texto de luz, de trevas, que eu não sei se consigo terminar uma mensagem sobre isso. E hoje eu não vou conseguir. Mas eu gostaria que você acompanhasse nossas próximas palavras. Porque na escuridão há medo. A gente não tem paz. A gente não tem paz. Quando você para no lugar, está escuro, há um medo, porque as trevas nos assustam. Mesmo que não tenha nada, não tenha ninguém. Mas quando você vê que está escuro, você para no lugar. Eu pude perceber isso ontem. Tive que parar o carro, fiz uma transmissão, parei, e eu estava falando com a igreja, mandei uma mensagem no meio da estrada, do caminho, estava escuro, e dá uma impressão muito ruim. Então dá uma sensação de medo. Mas eu senti que o Espírito Santo estava ali, fiquei tranquilo. Tinha alguns carros lá parando na frente de uma saída de uma cidade, bastante escuro. Mas dá uma insegurança. E se você sente medo, eu preciso que você
permita que Jesus vá mais fundo no seu coração. Não estou falando que você não tem. Eu estou falando que você precisa melhorar a presença de Jesus na sua vida. Nesses dias de medo, nesses dias de pânico, medo de perder o emprego, medo de ser contaminado, medo de passar para alguém esse vírus. De repente a pessoa é um vetor, ela pega, não tem sintomas e anda para lá, para cá, e ela tem saúde, não fica doente, mas ela pode transmitir para outra pessoa e levar a uma enfermidade profunda. Nós temos medo desse Covid-19, medo de tomar algum medicamento, medo do que vai acontecer. Então Jesus disse, eu sou a luz. Sabe, se você está na luz, você não tem medo, porque medo é uma característica das trevas. Deixe o Senhor entrar na sua casa. Eu não quero... alguns estão na comunidade conosco, são nossos irmãos, nós temos pastoreados, mas talvez você que está me ouvindo não faz parte de nenhuma igreja, não faz parte de nenhum trabalho cristão, evangélico, ou não sei, uma religião que você tenha. Eu quero dizer para você, deixe Jesus entrar na sua casa e o medo vai embora. Porque o que está acontecendo é o medo, e o medo mexe com a nossa vida, o medo abaixa a nossa imunidade, o medo nos assusta. E o medo está ligado às trevas, e as trevas é a ausência de luz. Quero convidar você a ser livre do medo. Eu não terminei, quero conversar um pouquinho mais sobre a palavra. Eu quero conversar porque a palavra ela nos ajuda a entender a verdade de Deus. Quando você está na palavra, você está seguro, porque nós vamos viver na luz. Então, eu estava falando que quando nós antigamente estávamos em trevas, é porque o nosso coração se inclinava para as coisas das trevas, da escuridão. Mas agora está cheio de luz. Eu estou falando de vida, de coração, seu espírito que está dentro de você. Você não pode sentir medo. Lógico, você tem que sentir cuidado, ter precauções, ter cuidado, ter toda... nós estamos usando máscara, gel, para não contaminar ninguém, não ser contaminado. Mas eu quero dizer para você que não é só esse vírus que é medo. Há muito tempo nós estamos com medo. Medo de não ganhar, medo de perder, medo de não ter, medo de ter. Nós temos que jogar fora o medo. Nós temos que ter um amor por Jesus. Antigamente, agora não. Antigamente estávamos em trevas, agora estamos na luz de Cristo. Então, o versículo 9 diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Porque o fruto da luz, então se você anda na luz, se o teu coração está cheio de luz, ele consiste. E essa palavra consistir aqui, ele produz também. Ele produz luz, consiste. E ele produz uma luz que vai fazer com que você tenha uma grande colheita de bondade, de honestidade, de verdade, paz, paciência. Quase que a gente pode colocar nesse texto, aquele texto de Gálatas, capítulo 5, que fala frutos do Espírito Santo. O livro de Gálatas fala fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é luz, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E quando ele veio em Pentecostes, veio com fogo. Ele veio como labareda, como luz. E é interessante que luz não só traz claridade, mas aquece. E o Senhor quer aquecer o nosso coração. No versículo 10, continuando. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando você anda na luz, agora que você abandonou as trevas, você está provando sempre o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor? É que você aprenda a discernir o que é agradável a Deus. Provando. Nós precisamos discernir. Precisamos descobrir. O texto está querendo dizer, procure descobrir quais são as coisas que agradam a Deus.
Se você anda na luz, você precisa descobrir. Por isso eu vou para a igreja, por isso eu leio a Bíblia, por isso que eu ando com meu irmão, eu oro com ele. Nós estamos orando todos os dias, 40 minutos, cada um no seu horário. Mas nós estamos orando à noite, às 20 horas com vocês, e trazendo uma palavra, intercedendo por esse Brasil, por essa nação, por essa pandemia, contra esse vírus, contra essas violências, para que Deus traga paz em nossos governantes. Então, como que eu posso, provando sempre o que é agradável a Deus? Significa o quê? Que eu devo procurar descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Você sabe o que agrada a Deus. Até uma criança sabe o que não agrada a Deus. Quando nós sabemos o que não agrada a Deus e não paramos de fazer isso, são trevas. Quando você sabe o que agrada a Deus e faz luz, eu quero convidar você a descobrir na palavra, no seu coração. Por isso é importante refletir. Talvez Deus permitiu que a gente estivesse em nossas casas para pensar um pouco sobre isso. Pensar na nossa vida cristã, que não pode ser teórica, tem que ser prática. Uma vida cristã, ela nunca foi individual, sempre foi coletiva. Nem na cruz você viu Jesus sozinho. Lá tinha ele e duas pessoas do lado. E uma ele conseguiu salvar, mesmo na cruz. Vida cristã é você não andar sozinho. Vida cristã é você ter pessoas do seu lado. Algumas que você tenta salvar, outras que você consegue salvar. Salvar, eu estou falando de levar para Jesus. Algumas não. Jesus na cruz salvou a humanidade, morrendo por nós. Mas literalmente tinha duas pessoas com ele ali. E uma se perdeu. Porque estava no coração, tomado por trevas. Não permita que as trevas tomem o seu coração. Jesus sempre andava com os discípulos, sempre atraía a multidão, sempre alimentava a multidão. Ele amava pessoas. Vida cristã é amar pessoas. Nós estamos aqui falando porque amamos vocês. Há uma dificuldade para nós usar essa tecnologia em transmitir e falar abertamente nas redes sociais, nessas transmissões, porque não sabemos como pode chegar na ideia de muitas pessoas que não têm esse convívio, esse padrão que a gente tem comunicado na igreja, não tem esse conhecimento, pode se ofender, pode ficar chateado, e minhas desculpas, mas a verdade é que sem Cristo não há luz. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. À medida que prosseguimos a nossa vida, nós devemos aprender a discernir o que agrada ao Senhor e fazer. Não só saber. Isso é teoria. Temos que fazer. Importante é fazer, é mais importante do que saber. Quero convidar você a fazer o que agrada a Deus. Isso é luz. No versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. Eu estou estendendo um pouquinho porque eu quero que você seja tomado pela luz. E que as trevas saiam da sua vida, dos seus pensamentos. As trevas, elas acamparam, elas estão implantadas em nossa mente. Por causa da nossa cultura, por causa da nossa família, por causa da nossa escola, nossa tradição, nosso país. Elas precisam ser vencidas. E o Espírito, a luz precisa ser implantada em você. Deus precisa chegar e encaixar uma luz na sua vida. Ele diz, não seja cúmplice. Né? Não seja cúmplice quer dizer uma pessoa que participa das obras das trevas. Já falei o que significa as trevas. Você sabe que são trevas. Mentiras, coisas que não são verdadeiras, engano, falsidade. Né? Tudo que é negativo, mal, violência. Mas ele está falando uma coisa interessante. As obras das trevas são infrutíferas. Elas não são boas. Elas não permanecem. Quando eu falo infrutífera, não significa que não há um fruto. É um fruto negativo, mas não permanece. Ela não prospera. As obras das trevas não vão prosperar. E se alguém está nas trevas, ela vai mais tarde sofrer, porque elas não dão bênção. As trevas não prosperam.
para o bem, só para o mal. O momento pode estar bem, pode trazer um pouquinho de alegria. Depois vem a tristeza. Não seja participante das coisas sem valor. Trevas não tem valor, né? Ou que coisas que pertencem à escuridão. Não participe das coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Né? Tragam, revelem, reprovem, diz a palavra do Senhor. Às vezes, delicadamente, nós não gostamos de emitir opinião. Algumas coisas nós ficamos assim, né? Ficamos quietos, não vamos falar nada, etc. Não. A Bíblia diz que é para você se manifestar e reprovar tudo que é trevas, tudo que é mentira, engano, violência, tudo que não está certo. Bem que hoje, falar o que está certo no que está certo é uma coisa quase que relativa. Mas eu estou falando que nós temos um padrão. E o nosso padrão é a Bíblia. Ela é o nosso cânon. Ela é a nossa medida para dizer se é certo ou errado. Não o que eu penso, não minha cultura, nem minha tradição. Nós não devemos participar dos prazeres indignos. Pode te dar prazer, pode te trazer felicidade, mas não é frutífero. Vai trazer dor. As trevas sempre trazem dor, sempre traz separação, traz arrependimento, sempre traz morte, sempre traz ferida, traição, tristeza. Mas o Senhor diz, antes, todas estas coisas tragam para a luz. E quando a gente pega a nossa vida, mesmo com um erro, traz para a luz, o Senhor perdoa. Mas eu menti, o Senhor vai restaurar, não vou mentir mais, o Senhor perdoa. Eu enganei, o Senhor vai me perdoar, eu vou reparar as pessoas. Quando você comete um erro, você tem que reparar. Não é só você, eu não vou fazer mais. Se você sai, bate o carro, né? Vou sair no estacionamento, você bate seu carro. E um carro parado. Não vou bater mais, agora vou sair para casa e agora vou tomar cuidado. Mas você machucou um carro, você estragou um carro. Você não pode ir embora, você tem que esperar, chamar a pessoa, o dono do carro e reparar o prejuízo que você causou. Isso é luz, o resto é trevas. O texto, o versículo 12 diz, porque os que eles fazem em oculto, escondido, é só referir é vergonha. No versículo 12 continua, pois o vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo, trevas, coisa que traz vergonha. Eu vou correr com o versículo 13 para a gente encerrar com vocês aqui. Não quero estender muito isso, mas vamos viver na luz. O versículo 13 diz, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Uau! Tudo que as pessoas estão fazendo escondido, na escuridão, a hora que chega a luz, vai aparecer. Por isso que vai ser infrutífero, não vai dar bênção, vai ser próspero. Eles vão ser pegos. Por isso vamos vir para a luz. Quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Amém? Então nós precisamos buscar aí no Senhor todas essas bênçãos. Mas quando você expõe à luz aquilo que é oculto, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Então, se nós que antigamente andávamos em trevas, com o nosso coração na escuridão, quando você vem para Jesus, Jesus revela. E você arrepende. E o arrependimento é um milagre, porque o arrependimento nos faz deixar ser filho das trevas para ser filho da luz. Não importa o seu pecado, sua falta, seu erro. Quando a luz vem, ela brilha, ela limpa. E quando você coloca a luz, não tem mais escuridão, não tem mais trevas. Pois é um milagre. A salvação e o que Deus faz para nós é um milagre. E você pode estar cheio de pecado. Talvez você nem se perdoe, mas Deus te perdoa. Eu só vir para a luz. Antes, meu coração era cheio de trevas. Agora, meu coração tem luz. Não é o que você fez. Não é suas obras. É o que Jesus fez. É a obra de Jesus. Então, quero que você venha para a luz. E você é igreja, você é irmão, você que é cristão, deixe as pessoas
reconhecerem. Mostre sua luz. A Bíblia diz que não pode se esconder a luz. Quero convidar você para orar pelas pessoas, ser luz, levar um calor humano, levar uma oração, interceder. Eu estou recebendo aqui um pedido de oração para a Débora. Nós vamos orar por ela, pelo Márcio. Temos pedido de oração. Pode colocar, nós vamos orar. E Deus vai colocar uma luz nessas vidas. Deus vai colocar uma luz. E Ele vai em todo lugar. Quando nasce, quando a noite vai embora, chega a luz do sol, brilha em todo lugar. Não tem como se esconder. O versículo 14 diz: desperta. Desperta os que dormem. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Olha que versículo forte. Porque o que é claramente revelado se torna na luz. E por isso que se diz: você está dormindo. Quando a gente está andando em trevas, é um sono, uma coisa que Deus quer que você acorde e levante. O que significa que está dormindo? Ele está dizendo que tudo que você faz nas trevas não tem valor. É como que você estivesse dormindo, não tem valor para ele. Você levanta, come, trabalha, dorme, faz um monte de coisa nas trevas, não tem valor. É como se você não tivesse ido trabalhar. Mas quando você está na luz, tudo que você faz é bênção. E tem um bom presente para você. Então, é isso. Desperta. Desperta e venha para a luz. O que eu quero convidar você. Trevas não é só algo que vai acontecer no futuro. Muitas pessoas treva, inferno, não é só um lugar geográfico, mas ela é um estado de espírito. Trevas é um estado de espírito, é um início na alma, onde o espírito e a atitude das pessoas desenvolve um comportamento totalmente sem Cristo. Eu quero convidar para a gente orar agora. Amém? Quero convidar que você venha para Jesus, que você venha agora para a luz. Luz é a presença do Senhor. Luz é a presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa. Amém? Quero orar aqui também pela Stephanie, pela Débora Luiza, por você que está aí. Antigamente nós estávamos em trevas. É verdade. Mas agora, glória a Deus, nós estamos na luz. Na luz. Antigamente o meu coração se inclinava só para o mal, só para as coisas erradas, só para mim. Mas agora está cheio de Jesus. Por isso Jesus, eu sou a luz do mundo. E se você tem luz, você tem Ele. E depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Porque a luz que Jesus tinha ficou em nós, quando ele subiu. Brilhe Jesus em você. Amém? Obrigado por estar conosco aqui. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de continuar aqui compartilhando com você, mas eu sei que tem um limite para você aí. Quero pedir aqui pela Stephanie, agora estou vendo aqui, a família da Neia. Obrigado aqui, irmãos. A Ana Cláudia está aqui, Amade, obrigado, amados. Deus abençoe. Cristina. Eu quero terminar aqui orando com vocês. Deus abençoe. Antigamente, meu coração estava cheio de trevas, mas agora está cheio de luz. E eu estou aqui por causa de Jesus. Porque Jesus, Ele que é bom na minha vida. Eu só faço umas coisas boas por causa de Jesus. Senão eu não estava aqui. As trevas é uma luta. Mas Jesus está aqui. Eu quero conversar com vocês. Quero romper algumas barreiras que a gente tem de falar em público, de falar através dessas transmissões. Mas eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida. Minha oração agora é crer que a luz chegue na sua casa. A luz chegue na vida da Stephanie, na vida da Débora, na vida dessas pessoas que foram cometidas por enfermidade, na vida dessas pessoas que estão doentes, na vida dessas pessoas que estão com problema, na vida dessas pessoas que estão vencendo as trevas. Porque quando Jesus chegar, vai ser luz. E quando tem luz, não tem medo. Quando está claro, criança não tem medo de claro. Criança tem medo de trevas, de escuridão, quando a gente apaga a luz. Assim somos nós. As trevas nos assustam, nos dão medo, mas a luz nos dá alegria,
e felicidade. Vamos vir para Jesus. Deus abençoe. Pai, eu oro. Eu peço em nome de Jesus agora que o Senhor abençoe a vida da Débora, a vida da Stephanie, a vida de cada pessoa que está conectada, que está nos assistindo, está ouvindo esse vídeo, essa transmissão. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor é a luz. E quem me segue não andará em trevas. O Senhor está querendo dizer, eu sou a luz, eu sou a verdade, o brilho, eu sou toda a clareza, tudo que é. O Senhor é absoluto. E quem me segue não andará em trevas, em mentira, em engano, em egoísmo, não vai andar sozinho. Aleluia. Quero convidar essas vidas preciosas que estão ouvindo essa transmissão para receber a sua presença. Jesus, Espírito Santo, Pai amado, vem agora sobre essas vidas. Eu quero pedir que haja luz nessa casa, luz nessa vida desse pai, dessa mãe, luz nesse casamento, luz neste filho, luz neste jovem. Traga paz, toda tristeza vai embora, todo medo, toda insegurança, porque o Senhor é que nos dá a provisão. As obras das trevas são infrutíferas, elas não prosperam, elas não vão dar frutos, elas só vão dar prejuízos. Deus, nós queremos viver na luz, porque a luz nos faz prosperar, crescer, ser bênção. Queremos te agradecer por sua fidelidade. Oramos por todos que estão conosco agora. Intercedemos por sua igreja. Oramos e intercedemos, Senhor Jesus, por todas as vidas que estão, ó Pai, nesse momento, precisando da tua presença. Oramos por essa nação brasileira, oramos pelo Brasil, oramos contra esse vírus, contra essa enfermidade, essa crise que pode ser econômica, de trabalho, financeira na vida desta família, desta pessoa, especialmente sobre o nosso Brasil. Eu creio que o Senhor já está operando milagre nessa nação. Eu creio que até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar ajudando, e contra esse vírus que o Senhor vai parar e não vai chegar na casa desta vida, deste irmão. Em nome de Jesus, eu peço proteção e cuidado do Senhor. Abençoe todos em nome de Jesus. Deus, perdoa o pecado desta nação. Perdoa tantas trevas, tanta corrupção, tanta mentira, tantas coisas, Senhor, que nós não temos modelos e exemplo, ó Deus, nos altos escalões desse país. Nós queremos pedir perdão, misericórdia e que haja luz. Luz, Senhor Jesus, em toda a esfera dos governos, federais, estaduais, municipais, todos os lugares, que haja luz. Quero pedir luz, Senhor, sobre essa casa, sobre esse irmão, sobre as igrejas, sobre liderança da igreja, sobre membros. Quero luz, pedir luz sobre esta casa, que não haja trevas, que não haja medo, que não haja insegurança. Paz, eu quero pedir paz, Senhor. Abençoe essa nação, protege, guarda nossas casas, nossos familiares, guarda nossos filhos, nossas netas, guarda, Senhor Jesus, livra-nos do mal, livra de toda a violência, violências sociais, me livra de todo o mal. Abençoa, Senhor Jesus, os profissionais da saúde, os empresários, os trabalhadores. Deus abençoa toda a classe de pessoas que estão levando a sério e cuidando de pessoas nesses dias. Guarda e abençoa nosso país, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, a salvação, porque Jesus é a luz do mundo. E quem segue Jesus não anda em trevas, não anda em medo, mas terá a luz da vida. Pai, abençoe todos os teus filhos. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a igreja. Obrigado por estar conosco esse tempo de oração, esse tempo de palavra. E que Deus abençoe você que está me ouvindo, você que está passando e ouvindo esse vídeo. Que Deus transforme sua vida. Há poder no nome de Jesus. E quando Jesus está presente, quando a luz de Jesus está em nossa vida, não há medo. O medo é um sinal de trevas que Deus pode tirar de você. Deus abençoe, que você fique com Deus, você, sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, cada irmão. Obrigado por você estar conosco, por entrar na minha casa e por permitir que eu entrasse na sua. E se Deus quiser, tudo isso vai passar e nós vamos nos encontrar dando glórias a Deus. Há poder no nome de Jesus e Ele é luz. E com Ele e na luz nós vamos ter alegria, segurança e paz. Fique com Deus.
Amém. Deus abençoe.